Mas a intenção dos jogadores do Vasco é justamente essa, é tirar essa zona de conforto do Flamengo. Cara, o dirigente estava falando comigo, falou, cara, é muito melhor a gente ia botar 67, 68 mil pessoas no Maracanã. Em 2 jogos, nas 2 vezes. O Vasco optou por realizar o jogo no Newton Santos. E isso causou uma repercussão muito grande do lado ali, principalmente dos torcedores flamenguistas. Meus amigos, está chegando o dia, hein? De Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Jogo que vai acontecer neste final de semana, sábado de carnaval, e é lógico, as polêmicas envolvendo essa partida não param, tá? Nós vamos aqui acompanhar tudo que se desenrola nos bastidores desse clássico dos milhões. Vou deixar aqui os créditos para o canal Placar TV e também para o canal Opina Porco. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o time do Flamengo, do técnico Felipe Luiz, e também sobre o time do Vasco, do Fábio Carille. Ali ele falou, vai ter a reunião daqui a pouco, a Ferg ainda vai tentar demover o Vasco dessa loucura que é levar para o Engenhão e tudo mais, e tentaram uma última reunião, não teve isso, não teve. Acabou hoje, o dia já, então, né? O que dizem, não, teve a reunião na Ferg. Dantas, né, falou sobre uma tentativa ainda da Ferg e do Flamengo de demoverem essa ideia para que volte a jogar no Maracanã, e por isso a venda de ingressos não tinha começado. Mas a venda de ingressos já começou, o Vasco da Gama divulgou isso. Já acabou a reunião e acabou já foi decidido que ia continuar. Continua batendo, o Vasco bateu o pé e quer jogar no Newton Santos porque entende que lá seria um lugar que o Flamengo estaria mais desconfortável. Inclusive, informação que a gente trouxe ontem, o Vasco treinou no Newton Santos hoje e treina na sexta-feira também. Um bocado ali, né, no jogo, ser no Engenhão, que não favorece o Vasco, é isso, né? O Pedrosa falou isso, eu falei ontem, concordo, assim, no sentido técnico, acho que isso não vai favorecer o Vasco em absolutamente nada, acho que o jogo mais rápido favorece o Flamengo, que tem um elenco mais rápido, que tem um elenco que está formado há mais tempo, junto com o Felipe Luiz, mas a intenção dos jogadores do Vasco é justamente essa, é tirar essa zona de conforto do Flamengo, de jogar no Maracanã. Não acho que isso vai fazer tanta diferença, mas é um dos argumentos, na verdade é o principal argumento para o Vasco ter levado esse jogo pro Newton Santos. É justamente você ter tirar o Flamengo jogando dentro de sua casa no estádio que joga diversas vezes durante a temporada. Eu acho que é indiscutível, Pedrosa, que é pior pro Flamengo não jogar no Maracanã, ponto. Mas eu entendo que é pior pro Vasco também. Sim. A não ser que fosse em São Januário. São Januário eu não estaria discutindo. Inclusive, vale lembrar, Ilan, vale trazer essa observação aqui. O BEP, ele bloqueia os setores norte e bloqueia os setores sul numa tentativa, provavelmente, de criar uma narrativa de que não daria segurança, e hoje ele libera. O BEP, ele já é incompetente de não conseguir liberar a segurança em São Januário. No caso que eu digo, liberar o jogo, porque existem vários estádios no Brasil que recebem clássicos. A Vila Belmiro é uma delas. E a Vila Belmiro é menor do que, por exemplo, São Januário, e mesmo assim consegue receber clássico. Muito confusão, menor, né? Problema, briga, destruição, torcedor que não é torcedor, pra mim é marginal, quem vai pro estádio brigar é marginal, tem tudo quanto é estádio. São Januário é sempre prejudicado por conta disso. O Vasco tá sempre sendo punido de não poder jogar em casa. O grande absurdo de toda essa questão, discordâncias, concordâncias à parte, eu acho isso, eu acho aquilo, o grande absurdo de toda essa questão é o Vasco não poder jogar em São Januário, que é a sua casa. O Vasco é punido há anos porque não consegue jogar dentro de sua casa. Então, assim, eu não concordo com a ida pro jogo com o Newton Santos, continuo mantendo a minha posição aqui, mas o grande absurdo é o BEP não conseguir garantir a segurança dentro de São Januário. Algo a acrescentar aí, Papa? Eu acho que o Flamengo tentou de tudo para fazer o melhor para os dois. De verdade, nessa daí... O Flamengo hoje ainda estava tentando demover o Vasco, né? Cara, o dirigente estava falando comigo, falou, cara, é muito melhor a gente ia botar 67, 68 mil pessoas no Maracanã. Em 2 jogos, nas 2 vezes, né? Em 2 jogos, o Vasco ia ganhar mais, a gente não tem... Ele falou de novo, não tem premiação. É uma loucura tirar esse jogo do Maracanã. Agora, se eles estão achando que eles vão ganhar mais com algumas outras coisas, ele falou, eu garanto que vão ganhar metade, ou menos da metade do que ganhariam no Maracanã. A questão financeira não é um argumento que o Vasco pode usar. O Vasco não vai ganhar mais dinheiro jogando no Newton Santos. Isso não vai acontecer.
A questão que o Vasco E eles pode... acham que questão técnica pro Vasco é pior também, tá? Eu acho assim... O Flamengo Papa, tem campo tem um ponto também. A gente não sabe se eles treinaram. O Flamengo não tá Sintético. divulgando isso. Mas o Flamengo tem sintético. gramado sintético lá também, Tem tá? um ponto também. O Flamengo não tem que achar nada do que o Vasco vai escolher. Essa que é a grande verdade. O Vasco é o mandante do jogo, o Vasco que escolhe onde ele quer Mas jogar. a gente pode achar, né? Exatamente, a gente pode achar. Eu acho que é pior pro Vasco também. O Flamengo em si, a opinião do Flamengo. O Flamengo não tem que mandar onde o Vasco vai jogar. Claro. Agora, a gente pode aqui analisar tecnicamente, com tudo que a gente viu do futebol, falar, cara, eu acho bom, eu acho ruim. Os jogadores, como foi perguntado o Varela hoje, ele pode falar e tudo mais. Agora, o que o Flamengo acha da escolha do Vasco, isso pra mim não interfere muito no que o Vasco tem que escolher. Agora, na minha visão, e na visão financeira, não faz sentido mesmo. O Vasco ganharia mais dinheiro jogando no Maracanã, mesmo com a questão dos bares, dos camarotes e tudo mais. Essa foi uma decisão política. Pode ser que seja por esse lado. A informação que eu tenho é que o Vasco vai jogar o Newton Santos por conta do pedido dos seus jogadores que querem tirar o Flamengo da zona de conforto. O Vasco optou por realizar o jogo no Newton Santos. E isso causou uma repercussão muito grande do lado ali, principalmente dos torcedores flamenguistas. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Na justificativa aqui, o Vasco, ele trouxe a justificativa de que várias vezes eles tentaram utilizar o mando de campo do Maracanã. E isso nunca foi flexibilizado. E eles têm tido uma boa relação com o Botafogo, com o Newton Santos. Então esse seria um dos motivos para utilizar o estádio. Só que tem três pontos aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. E quando eu falo sobre esses pontos, eu estou falando muito sobre uma perspectiva minha. Porque eu acho que eu estou entendendo a estratégia do Vasco. Só que Vasco, vocês podem se lascar com essa estratégia. Vamos lá. 3 pontos, tá? Primeiro ponto, a acessibilidade. A acessibilidade do Newton Santos, ela é muito ruim em relação à do Maracanã. Só que a acessibilidade ruim para o torcedor do Flamengo também é ruim para o torcedor do Vasco. Então isso não vai impactar assim, vamos prejudicar o torcedor do Flamengo para desmotivá-lo a ir assistir o jogo. Muito pelo contrário, com essa decisão agora, o torcedor do Flamengo pode se sentir provocado a ir, meio que de birra assim. Outro ponto, o número de pessoas. O Newton Santos vão ter algumas áreas que vão estar vetadas. Isso vai permitir com que apenas 36 mil torcedores seja a capacidade do estádio. 36 mil torcedores é muito pouco se comparando com o do Maracanã, que passa de 60 mil. Aí você fala assim, Neto, mas isso daí então foi estratégia para diminuir o número de torcedores flamenguistas. Porém, da mesma forma que limita para o Flamengo, limita também para o Vasco o número e o acesso de torcedores. Isso daí é indiferente. Vocês concordam comigo que até agora, nesses 2 pontos, o Vasco, digamos que entre aspas, prejudica ambas as torcidas? Tá. Agora vamos para o ponto principal. Pessoal, o que tem sido uma discussão muito assídua na última semana para cá? O gramado. O gramado. Inclusive, alguns jogadores do Flamengo, pessoas de dentro do Flamengo, se posicionaram contrários ao gramado sintético. Não parece curioso para vocês que o Vasco tenha escolhido o gramado sintético para realizar o jogo? E aí eu começo a compreender, talvez, uma estratégia de bastidor do Vasco. A estratégia de jogar num gramado sintético na expectativa de que alguns jogadores do Flamengo, como por exemplo o Gerson, que participou da campanha, se neguem a entrar em campo, ou que peça para ser poupado, ou que a equipe do Flamengo, que no ano passado, e não só no ano passado, mas esse ano também vem sofrendo com algumas baixas de departamento médico, sejam instigados a entrar com uma equipe mais alternativa. E com isso percam poder de fogo para o jogo contra o Vasco. Na minha opinião, nada me tira da cabeça que a estratégia do Vasco é essa. Então vamos supor que, a isca do Vasco
seja realmente alçada pelo Flamengo. Quando você olha o banco de reservas do Flamengo, ele parece um time titular. Então, meus amigos, se o Vasco está tentando algum tipo de estratégia, eu acho que a chance do Vasco se lascar, ela é muito grande. Porque o Flamengo tem um elenco amplo, com qualidade em todas as opções e alternativas de qualidade. E também é um time que tem meio campo consistente e sabe fazer a bola correr pelas laterais e pelas pontas aí, né? Com jogadores de maior velocidade. Então, assim, o tiro do Vasco vai sair pela culatra. Ah, Neto, mas pô, o Vasco tinha que tentar essa estratégia. Eles vão tentar a estratégia que eles interpretam ser melhor para eles. Mas eu não sei se essa estratégia para tentar ferrar o Flamengo é viável, porque no fim o feitiço pode se virar contra o feiticeiro e a grama sintética pode favorecer uma equipe que tenha mais entrosamento, tenha mais dinâmicas táticas e jogue com as linhas mais altas também e com mais velocidade pelas diagonais, como é o Flamengo do Felipe Luiz, que tem um repertório hoje dinâmico e tático maior, com certeza, que o Vasco. E isso, né, eu acho que até alguns torcedores do Vasco com maior bom senso sabem muito bem disso. Galera, eu sinceramente vou falar pra vocês, eu acho que o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Essa que é a verdade. Por quê, galera? O gramado sintético, a verdade é que vai fazer com que a bola, né, ela tenha mais velocidade. E isso é um fato. Já está comprovado que no gramado sintético a bola corre muito mais. E o Flamengo, por ter um time que tem muito mais velocidade do que o time do Vasco, um bom toque de bola, vai acabar sendo beneficiado com isso, tá? Ou seja, frente ao Vasco, o Flamengo tem muito mais velocidade e qualidade nos seus passes. Outra, o Vasco, tirando o jogo do Maracanã e levando o jogo para o estádio do Newton Santos, ele vai perder na questão renda, ou seja, a grana que ele pegaria jogando no Maracanã não vai ter. E olha o que o Pedrosa falou, não tem premiação. Então assim, o Paparazzo falou, não tem premiação. Era uma chance do Vasco, que está passando por uma dificuldade financeira, de colocar um dinheiro no bolso. E outra, vocês já imaginaram? O Flamengo aplique uma goleada, sei lá, um 2-0, um 3-0, né, ou até mais do que isso nesse primeiro jogo, o Vasco vai ter perdido a renda, vai ter simplesmente levado para um gramado onde acabou beneficiando o Flamengo, que o Vasco também não está acostumado a jogar, porque não joga tantas vezes por lá. Então, assim, é uma coisa que, olhando, né, para essa estratégia, eu não consigo tratar como uma estratégia inteligente. Eu sei que o Vasco quis tirar o Flamengo de uma zona de conforto, mas desde que isso fosse favorável a eles. E não é, porque eles não jogam lá tantas partidas, não vão ganhar a renda que poderia ganhar, e ainda o gramado, frente aos dois times, a qualidade dos dois elencos, acaba favorecendo ao Flamengo. Então, assim, que estratégia... Quem pensou nessa estratégia, meus amigos? Fala pra mim, não é possível, né? Deve ter algum cavalo de Troia lá dentro querendo simplesmente, né, atrapalhar os planos do Vasco, porque não dá pra... Essa estratégia realmente não parece ser uma estratégia viável não, cara. Beleza, mas vamos ver o que vai acontecer no final de semana. Mas, olhando assim, de forma prévia, eu vejo com muito mais benefícios ao Flamengo do que propriamente ao time do Vasco. E aí, entra o que o Neto falou, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Vou deixar aqui os créditos, galera, pro canal Placar TV, tá? E também pro canal Opina Porco. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botão, do lado tem um sino. Clica ali para ativar as notificações, coloque em todas e peço a você para deixar o seu like, botãozinho do dedinho para cima, cola o dedo aí no like para ajudar no crescimento do nosso trabalho. Fique tranquilo, estamos cobrindo todos os bastidores, tá? Dessa partida entre Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Você não vai perder absolutamente nada, é só estar inscrito e ativa o sino e você vai estar recebendo aí os nossos conteúdos. Tamo junto? Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades para vocês aqui. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!